Então, o pastor Flávio, em 1993, viu? Ele me chamou e falou assim: rapaz, eu vou abrir uma igreja lá em Campo Grande e vou colocar você. Eu falei: que isso? Faz isso comigo não. Foi assim não. Não foi não? Então foi. Então conta aí. Eu conto depois. Opa! Então ele vai contar depois a verdade. Né? Mas é isso aí. Eu louvo a Deus pela vida do Flávio, Terezinha. Né? Me ensinaram muito, aprendi muito com eles. E eu louvo a Deus, sou o que eu sou, graças a eles também. Né? Que abaixo de Deus salvou o nosso casamento. Né? Que o nosso casamento estava acabado. Né? Porque tem pastor que acaba com o casamento. Né? E o nosso estava quase acabado e Deus levantou esse casal para nos ajudar. E a partir daí, só dei dor de cabeça para ele. Grande é o Senhor. Tá bom, Ailton. Estou na área. Boa noite a todos. Se você já viu... Opa, agora sim, chegou a bebida. Você já viu alguém feliz na vida? Eu sou uma pessoa feliz. Porque nessa jornada aí, o pastor Ailton, estava falando do início dessa igreja. Não foi como ele contou, não. Ele gosta de passar a responsabilidade para mim. Mas não é minha. Eu não tenho nada a ver com a fundação dessa igreja. Tá? E vou dizer por quê. Porque um dia eu estou lá na Lagoa, no Rio de Janeiro, né? 1h30 de carro no domingo para chegar lá. Aparece o Ailton lá. E a gente tinha lidado com alguns momentos, né, na vida dele. E eu perguntei para ele: o que você está fazendo aqui? Ele disse: vou congregar aqui. Aí eu ri, né? Porque ele morava aqui em Bangu, né? Como é que era aquele? Bangu, né? Eu disse: que vai congregar aqui? Você está de brincadeira. Não vai, não. Eu disse: não vai, não. Pastor que não aceita alguns membros. Você sabe disso? E ele disse: então faz o seguinte, vamos começar uma igreja lá em Vasconcelos. Acha lá 7 pessoas. Você tem 7 pessoas que possam juntar? Eles têm 7 pessoas. Então, acha 7 pessoas, reúne e diz que queremos começar uma igreja lá em Vasconcelos. E aí ele me liga depois e diz: pastor, já tem 7 pessoas, marcamos uma reunião, né, na casa de uma dessas pessoas, né, por aqui em algum lugar. Né? E a condição para que Deus aprovasse essa igreja, para que você entenda que ela é de Deus, não é vontade minha, foi que naquele dia, com 7 pessoas que eu nunca conheci na vida, reunidos num círculo, e se vocês querem a igreja, queremos, pastor, o Ailton vai ser o pastor, reconhece que é o pastor, reconhecemos, né? E aí, tá bom. Então, para que seja testificado que é de Deus, escreva num papelzinho agora quanto vai ser o seu dízimo. Se o dízimo pagar o valor do aluguel que o Ailton achou da casa ali, qual é o nome da rua? Do Rios. Se o valor do dízimo cobrir o valor do aluguel, a gente tem uma nova igreja. Lembra disso? E eles escreveram no papelzinho. Ele não sabia o valor do aluguel, nenhum sabia quanto era o dízimo do outro. Conclusão: somamos ali, levamos horas somando aqueles 7 papéis. Os números eram tão grandes que a gente não conseguia somar, né? Passava de 3 dígitos, então era difícil fazer soma. Nós não tinha esse negócio aqui, ó. É isso.
abre uma calculadora aqui na hora e diz, soma 10 mais 10 mais 20, quanto deu? Aí ela responde, deu, né? Hoje é mais fácil. E ali, finalmente, Deus aprovou aquela igreja. Coincidentemente, os dízimos eram exatamente o valor daquele aluguel. E aí nós, então, separamos o Ailton para o ministério. Você era diácono ainda, não era? Isso. E aí ele veio e assumiu a igreja aqui. Essa igreja está debaixo da bênção de Deus. Tá? De Deus. E não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade parou aí. Depois foi ele que pregou, cuidou, edificou. Né? Então, fiquem sabendo, quando ele diz que eu sou responsável, o fundador, não sou eu. Ele é o fundador. Diga para mim assim, o fundador é o pastor Ailton. Fala. Agora com mais. O que é isso? Estão me criticando aqui? Diga mais alto, o fundador é o pastor Ailton. Que ele nunca mais minta a esse respeito. Tá bom. Pastor não mente, pastor conta história, né? Tá certo? Eu esqueci desse detalhe. Pastor nunca mente, ele só conta história. Tá bom? Então, eu estou feliz. Até porque o texto que eu vou pregar hoje, que nós temos que entender é o seguinte. Nós temos que ter amigos. Nós temos que ter amigos. Mas para que nós queremos amigos? Aí eu tenho um amigo. Ele é um cara que está sempre do teu lado. Ele está sempre de bom humor, sempre alegre e sempre valorizando, pelo menos me valorizando, ele valoriza tanto que já estou até desvalorizado para os outros, né? Então, é um amigo. Nós precisamos de amigos. Para que precisamos de amigos? Porque tem momentos na nossa vida que são muito difíceis. Momentos da nossa vida que a gente não dá conta. E quando você tem uma família secular, né, que não conhece Jesus, aí um amigo é mais importante ainda quando você tem esse amigo na mão de Deus. Então nós precisamos de amigos e com certeza Deus estará sempre abençoando uma boa amizade. Muito difícil quando sozinho caminhamos, olhamos para o lado e não encontramos ninguém. Aí alguém diz, não, mas Jesus está sempre com você. É verdade. Mas humanamente, às vezes, eu preciso que alguém veja no meu semblante que eu estou abatido, que preciso de socorro. Muitas vezes essa jornada, se você não sabe, eu fiz 39 anos de ordenação, dia 8 de março. Pastorei uma igreja durante 38 anos. Hoje eu estou jubilado. Eu não sei o que é isso. Mas eu fui jubilado. Eu me jubilei. Entreguei a igreja para seguir adiante. Então, nessa jornada de 38, e antes ainda de ser pastor, porque agora eu também tenho 50 e qualquer coisa de anos de convertido, faz a conta aí, pega o celular, 1971 até hoje, eu não sei fazer essa conta, você vai ver quanto eu tenho de convertido. E lá naquela época, em 1971, eu encontrei uma pessoa amiga, porque eu não era convertido, pelo menos, pelo contrário, eu debochava de Deus, eu era aquelas pessoas ignorantes, eu não tinha outra religião, não tinha outra fé, não tinha nada. E minha convicção era que Deus era uma hipocrisia, uma falsidade, uma enganação. Mas nessa jornada, esse mesmo Deus botou no meu caminho alguém que virou minha amiga, na verdade, né? E foi a mulher com quem eu casei. Né? Depois eu casei com ela. Mas lá naquela jornada,
e por isso nós precisamos muito dos amigos, ela pode chegar e falar para mim de que Deus me amava. Deus te ama. Só os 2 ou 3, né? Mas Deus ama todo mundo. Se você não querendo ou não querendo, Ele te ama. Então, naquele meu momento, onde eu precisava resolver uma crise na minha vida, que é porque eu namorava com ela, e ela me dispensou, dizendo que não podia mais namorar com gente incrédula. O pastor da igreja dela disse que ela não podia namorar com incrédulo. E ele tinha razão, né? Mas para mim aquilo foi um choque. E ali ela pegou na minha mão e me levou até Jesus. Não só ela, como junto com ela foi uma outra mulher, agora, que muitas vezes a gente não acredita, mas foi a minha futura sogra, que também pegou na minha outra mão e me levou até Jesus. E naquele momento, naquele encontro, minha vida transformou-se. Nós precisamos de amigos. E não só no final da carreira. Nós precisamos de amigos desde o momento que começamos a respirar nesta vida, para que possamos ter o encontro verdadeiro com esse que é o Salvador do mundo. Naquele dia, minha vida mudou. Eu era uma pessoa sem futuro, sem destino, sem nada para ser na vida, e ali a minha vida mudou. Deus transformou a minha vida. Era uma pessoa complicada, complexada, né? Cheia de problemas internos, e nesse encontro com Jesus, Ele transformou a minha vida. Nós precisamos de amigos. E eu quero contar uma história de 4 amigos para você que está na Bíblia. Está lá em Marcos capítulo 2. E eu vou ler um monte de versículos para você, que não é o meu praxe, mas eu quero que você entenda como o amigo é importante na nossa jornada, na nossa caminhada. Pouco dia depois disso, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele despregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Né? E aí, um monte de fariseu, um monte de hipócrita, um monte de ignorantes começou a questionar. E ele então diz assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Né? Porque disseram assim: quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Ele diz assim: o que é mais fácil dizer no versículo 9? Os seus pecados são perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, diz ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Qual foi o mistério aqui? O mistério aqui é que aquele homem jamais chegaria naquela casa. Aquele paralítico jamais entraria naquela casa, se não tivesse 4 amigos para levá-lo até Jesus. Eles tomaram sobre si uma responsabilidade, dizer assim: não, nosso amigo está aqui, nós sabemos que tem aquele lá que cura, então vamos pegar e vamos levar ele até lá. E aí, chegando lá, eles não conseguiam nem chegar na porta, né? Eles eram amigos. E fala de uma história de comunhão, porque a amizade é uma história de comunhão.
é uma história de compartilhar, de trocar, né? Eram homens extraordinários, né? Porque um grande amigo, um amigo nessa base, é alguém extraordinário, né? Eles tinham qualificações agora para dizer assim, vou levar a Jesus, né? Qual era o desejo deles? Levar o seu amigo até Jesus Cristo. Qual era a dificuldade que eles tinham? A multidão. Eles não tinham como chegar na presença de Jesus. Qual foi a sua determinação? Eles disseram assim, nada vai nos impedir de chegar lá, as circunstâncias não vão me impedir de levar esse meu amigo até Jesus Cristo, né? Qual foi a dependência que eles tiveram? Fé, né? Porque eles criam que Jesus iria fazer o milagre nas suas vidas. E a alegria também por ver aquele homem, né, curado do seu corpo, salvo para a glória de Deus, né? Quem eles eram? Porque muitas vezes a gente pensa, são pessoas especiais. Não, eles eram especiais porque eram amigos. Porque se importaram com alguém que para eles era importante. E não se fizeram assim, olha, que pena que você não vai poder ir, né? Hoje é domingo, a gente não tem como te levar até lá. E, olha, a gente chega até na porta da igreja, que é o lugar onde Jesus está, né? Assim não dá para ir lá não, porque a igreja aqui de Vasconcelos quebraram tudo ali na frente, tiraram tudo, agora está tudo cheio de buraco, cheio de cascalho, então não dá para levar você para lá. Eles encontraram muitos obstáculos. E eles eram pessoas que tinham interesse pelos outros. Eles não olharam as circunstâncias, não olharam os obstáculos, não é que olharam, eles viram a multidão, não é? Olharam, eles não paralisaram a sua vida, a sua atitude, porque viram as circunstâncias, as dificuldades. Não é? Eu hoje ouvi um testemunho, eu fui numa outra igreja lá perto de casa, e vi o testemunho do pastor, Nova Vida também, do conselho, né, lá de Copacabana. Eu vi o pastor contar o testemunho que ele orou pelo sogro dele, né, 30 anos. Posso contar porque ele contou publicamente, né? 30 anos ele orava pelo sogro. E o sogro era daquele que falava de Jesus, ele já, sabe, aquele ouriço, não quer saber de Jesus não. E aí, 30 anos ele orava, 30 anos, orando. Fizeram, inclusive, ele e a mulher, a campanha de oração, um ano inteirinho orando somente pelo sogro. E ele não se convertia. E, finalmente, deram a notícia para ele, olha, o seu sogro foi internado e os médicos disseram que está desenganado. E ele disse, não, eu ainda vou lá falar no ouvido dele, ele já está em coma, mas eu vou falar no ouvido dele que Jesus o ama, e ele pode balançar só, piscar um olho para mim, dizendo se ele aceita ou não Jesus. E ele partiu para o interior, que o sogro morava no interior, e chegando lá, ele já estava morto. 30 anos desperdiçados. Não é? Para de orar. Não. Quando ele estava lá meditando sobre essas coisas, alguém saiu lá daquele momento do sepultamento, e veio em direção a ele e disse, olha, eu vou aqui, estou vindo aqui porque Deus me mandou falar com você. É? E o que é? Olha só, na semana passada, antes dele falecer, eu fui visitá-lo no hospital, falei de Jesus para ele, e disse que Jesus o amava, e perguntei para ele se ele não queria aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se ele disse, se você aceita, balance a sua cabeça. E ele balançou a cabeça. Glória a Deus. Olha, os obstáculos aparecem. Parece que ficou intransponível, agora que depois que morreu ninguém mais se salva.
Mas Deus testificou para ele que não foi inútil o esforço que ele fez durante 30 anos. Isso é seu amigo. O amigo é continuar quando todos desistem. É insistir quando não tem mais como caminhar. É falar, é ofertar, é oferecer a graça e o amor de Deus quando a pessoa só joga pedra, só se afasta. E ele contou outro testemunho, e eu estou aproveitando aqui na mensagem, porque está dentro do contexto de uma irmã da igreja, que era, da igreja não, conhecida dele, que era advogada, né? Eu acho que era advogada, e também era aquela que fazia reunião na casa dela. Quando começava a falar de Jesus, ela saía de fininho e ia embora. E aí um dia, a igreja, o grupo continuava orando por ela, e um dia ela foi visitar a igreja, que ela nunca tinha ido. Depois de muitos anos, ela foi à igreja. E quando o pastor fez o apelo, ela foi a primeira que levantou a mão e entrou correndo até o altar, dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Sabe, nosso esforço pelos nossos amigos não cai em vão, quando nós o estamos levando para o Evangelho, quando nós estamos levando ele para o lugar onde está Jesus. E o lugar onde está Jesus nesse momento é aqui na igreja, né? Vai ser na sua casa, quando você está se reunindo, mas você não pode deixar de falar para essa pessoa o quanto Deus a ama, o quanto Deus vai transformar a sua vida, né? Olha, Jesus é a resposta. E aqueles 4 homens sabiam disso. Ele vai ser curado. E você tem que ter essa convicção. Ele vai ser salvo. Ela vai ser salva. Ele vai ser curado. Ela vai ser curada. Ela vai ter a vitória. Por quê? Porque nós estamos levando até Jesus. E Jesus tem resposta para tudo isso. Eles poderiam ter dito assim: mas vamos carregar agora, ele é pesado, né? Ele não dá para carregar, é muito pesado levar até lá. A multidão é grande. Passou o tempo, agora não tem mais como chegar até lá. Não, tem sim. Deus tem para você uma mensagem, dizer assim: não desista do seu amigo, não desista da sua família, não pare quando você acha que tudo já foi feito. Ainda um pouco pode ser feito, depois que tudo foi feito, ainda pode ser feita alguma coisa. Deixe Deus te usar, né? Aqueles homens tinham prioridade. Vamos levar nosso amigo até Jesus. Pense, quantos vocês podem trazer até aqui na presença de Jesus? Eu fui um desses que me disseram assim: vá e fala com Jesus, porque ele vai falar com você. E eu, que nunca tinha entrado numa igreja, depois eu entrei primeiro numa igreja, antes, quando eu ainda não tinha, né, entendimento nenhum da palavra, menosprezei aquilo que eu ouvi naquela igreja. Mas depois que eu entendi quem era Jesus, eu entrei na igreja de Nova Vida, lá de Botafogo. Se você sabe o que significa isso, a igreja, a sede da igreja que era lá. E o bispo Roberto, acho que foi o Roberto? Tito, né? O bispo, na igreja Nova Vida, não sei aqui, lá na minha igreja eu não fazia apelo de salvação. Não é nossa praxe fazer o apelo todo domingo. Outras igrejas, sim. Eu fui nessa outra igreja, todo domingo tinha apelo de salvação, apelo de salvação, apelo de salvação. Inclusive, nessa outra, alguém me cutucou quando fizeram apelo de salvação. Vai, levanta aí, cara. Um membro da igreja, ao invés de me dizer assim: irmão, você não está... Deu um cutucão, parece que eu dava um pulo, né? Aí o pastor me pegava no alto, né? Ele levantou, deu um pulo. Não. Na Nova Vida não tem isso. Mas sabe o que aconteceu no dia que eu entrei naquela igreja? O bispo
pastor, então, não era bispo ainda, né? Ele fez um apelo, dizendo assim: quem quer receber Jesus Cristo em sua vida hoje, levanta a mão. E eu levantei a mão. E ele vem na frente, eu fui para frente. E até hoje estou aqui. Por causa de quê? De amigos que se importaram comigo. Que não desistiram. Que não regatearam. Que não contradizeram. Que não combateram. Que não acusaram. Não, eles simplesmente insistiram. Olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, Ele quer te dar coisas, Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Esses amigos me trouxeram a vida eterna. Hoje eu tenho vida eterna, graças àquela mulher, a minha sogra, pastor, que me obrigou a levantar a mão, né? Senão, se não levantar a mão, não é salvo, não é isso? Não, estou brincando. Olha, eles sabiam que tinham que levar até Jesus. Então, eles não se fizeram de rogado, como a gente diz. Eles disseram assim: não, tá, todo mundo, a porta está aqui, a janela está ali, a outra janela está aqui, mas pelos fundos não tinha ninguém. Dá para entender isso? Então está todo mundo para chegar aqui nesse lugar, tem que vir por aqui. Mas dá para entrar pelos fundos do vizinho ali. Não importa. Eles disseram assim: então vamos dar a volta e vamos por cima da igreja. Aqui vai ter que quebrar o teto. Mas eles quebraram o teto lá também. Eles abriram um buraco. E não foi um buraquinho qualquer, não. O homem estava numa maca. Não desceram ele em pé, não. Ele estava numa maca. Tinham que descer, os 4 desceram ele até a presença de Jesus. Imagina a cara que Jesus fez. Eles, droga, vocês estão atrapalhando, eu estou ensinando aqui a palavra, vocês estão fazendo barulho, quebrando o teto, e aí desce aqui um doente. Não dá para esperar, não podia esperar que eu fosse em Jerusalém, botava ele na rua em Jerusalém, que eu ia curar ele lá. Não, Jesus nunca diz isso. Jesus te espera com seus convidados, e assim, graças ao bom Deus, você o trouxe. Porque eu tenho prazer em curá-los. Então ele disse: sejam perdoados os seus pecados. E não aconteceu nada. Teoricamente. Só não aconteceu na hora, porque aqueles outros disseram assim: conheço esse aí. Conhece essa história? Conheço esse aí. Isso não é boa bisca, não. Nunca foi boa bisca, não. Nunca foi coisa que se preste, não. Como é que agora vem para frente da igreja? Vai lá na frente, levanta a mão. Eu não acredito nisso, não. Mas Jesus então diz assim: você não acredita porque você não sabe do amor e da graça de Deus e o poder de Deus sobre essa vida. Então o que mais que eu posso dizer para você? São curados seus pecados? Ou levanta, pega a tua cama e vai embora. E mandou ele embora. Ele não disse: fica do lado aí, senta, levanta. Sai da tua maca e fica em pé agora para todo mundo ver que você está curado. É como algumas igrejas fazem, né? Vai lá, corre para lá, vai lá, corre para cá. Não é assim que fazem muitas vezes? Para mostrar que está curado? Não, quem está curado, está curado. E quem está precisando de provas são os fariseus. E aí Deus cura aquele homem e diz: vai lá. Você está curado, além de ter os seus pecados perdoados. Olha, nesses momentos, a gente pensa assim: eu vou levar essa pessoa complicada para a igreja? Eu vou levar. E nunca vi ninguém chegar na igreja com esse tipo de pessoa. E eu lembrei aqui no nosso encontro de casais, não na igreja, mas o encontro que a gente fazia nos hotéis, né? Dinâmica de casais. Um dia perguntaram para mim, foi 2 momentos, né? Perguntaram para mim assim: pastor, eu quero convidar um amigo meu
Mas a mulher dele é viciada em drogas. Pode levar viciada em drogas? O que você diz? Uma reunião de casais de crentes pode levar viciada em drogas? Pode. A resposta é pode. Quer levar seu amigo viciado? Leva. E aí, autorizei, na véspera, disseram assim, pastor, o indivíduo está na sarjeta, lá na porta da casa dele. Está caído no chão. O que eu faço? Pega o outro amigo teu, vai lá e traz arrastado para dentro do encontro de casais. Ó, a pessoa já tinha aceitado vir, se agora não tem condições de vir, alguém tem que trazer. E eles foram lá, pegaram, botaram no braço e chegaram lá com a pessoa totalmente, sem controle nenhuma, totalmente drogada. No final do encontro, que um final de semana durava, ele estava convertido. Amém? Ele não era alguém que carregava uma bolsa de remédios, disso tudo, e foi tudo jogado fora. Não tomamos nada de ninguém. Ele disse, pastor, não preciso mais nada disso não. E jogou fora. No outro encontro, aconteceu diferente. Foi convidado um casal, e aí eu estava lá, num lugar onde a gente separava, para as pessoas, se precisar de um aconselhamento pastoral, pudessem ir lá. E aí chegou a mulher e disse assim, pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. O que é? Nós somos traficantes. Traficante pode se converter? A gente leva traficante para o meio dos crentes? Aí eu disse, E o que eu posso fazer por você? Não, eu quero deixar essa vida. Ah, é? Quer deixar essa vida? E o seu marido concorda com isso? Concorda, já falamos sobre isso, ele também concorda. Então vai lá, chama o teu marido, vem até aqui. E aí eles estavam ali, e ali nós oramos, eles entregaram a vida para Jesus. Amém? Segundo passo agora é, os traficantes não deixam ninguém sair desse negócio. E ele então contou o testemunho depois. A partir dali, ele tinha que pedir autorização do tráfico para sair. Ele diz, eu fui na pedra. Não sei o que significa. Nunca estive na pedra. Ele foi na pedra. E aí cheguei lá com as minhas armas, ele ainda fez assim, né? Eu imagino quantas armas ele tirou, né? Botou na frente dos chefes, isso aqui, ó. Estou saindo. Não quero mais isso não. Está tudo aí. As armas todas, estou fora. E ele perguntaram assim, e por que você vai sair? Aí ele respondeu, eu me converti a Jesus e eu não quero mais essa vida para mim. Então tá bom, vai embora. E ele diz assim, pastor, eu já tinha assistido essa cena outras vezes. A pessoa vira as costas para os bandidos e começa a caminhar. E lá, num determinado momento, ele é fuzilado. E aí ele foi caminhando. E finalmente saiu do alcance das armas e disse, estou salvo. Literalmente salvo, né? Por quê? Porque não desistiu. O amigo chamou ele para ir ao encontro de casais. Ele foi. Nem o amigo sabia que ele era do crime. E ali, nesse momento, tiveram um encontro com Jesus. Mas ele jamais teria um encontro com Jesus se não tivesse sido levado lá. Então nós temos, eu vou levar aonde? O lugar é aqui. O lugar é a reunião que você faz de oração na sua casa.
O lugar é um momento onde você compartilha a sua palavra. O lugar é onde você tem comunhão com Deus. Mas esse aqui é um bom lugar de referência. Traga todos os que não prestam, que não servem para nada, que são contra o evangelho, que são contra a palavra, que joga pedra na cruz, como se diz, né? Traga! Se é seu amigo, ele é importante para Jesus. Porque ele é importante para você. Porque quando ele cai, você vai lá e socorre. Você ajuda. Né? Naquele momento de dificuldade, você ajuda. Mas agora o momento é de livramento, de cura e de salvação. Então nós precisamos de amigos que nos amparem, que nos segurem e que nos levem até Jesus. Porque Ele é a solução para a nossa vida. Desde que entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida tem sido uma luta após a outra, e cada uma dessas foi vencida. 50 anos depois, a luta está vencida. Amém? Só para você ter ideia, quando eu acabei de me converter, nós casamos. Né? A minha mulher era muito ousada, casou com um recém-convertido. E eu nunca tinha trabalhado. Eu era filhinho da mamãe, mesmo morando lá em Vigário Geral. Né? Filhinho da mamãe é geralmente aquele protegidinho da mamãe, que tem dinheirinho para dar para o filhinho, não sei o quê. Mas Deus me deu um emprego, é outro milagre já de Deus, e então eu comecei a dar o que eu tinha, tudo de melhor que eu podia, eu dava para aquela mulher. Roupas bonitas, joias, sapatos, bolsas. Mas eu não tinha dinheiro para isso. Mas naquela época, como hoje em dia, podia se pagar qualquer coisa em 36 vezes. Qualquer coisa. Eu quero comprar uma caixinha de fósforo, parcelo em 36 vezes. Então, o primeiro parcelamento, vou comprar lá um vestido bacaninha para minha mulher, né, que eu apaixonado por ela, queria o melhor para ela. Aí comprei o primeiro vestidinho, parcelamos em quantas vezes? 36 vezes. Tranquilo. Aí comprei outro vestido, parcela em quantas vezes? 36 vezes. Depois eu comprei uma bolsa, parcela em quantas vezes? 36 vezes. Depois eu comprei um sapatinho, porque ela é uma Cinderela, né? 36 vezes. No quinto mês, eu não conseguia mais pagar as contas. Duro, né? E ali, então, começamos a buscar. Agora, como a gente vai sair dessa? Aí fomos pedir ajuda aos amigos. A mãe, o pai, a tio, o irmão. E ninguém tinha dinheiro para nos ajudar. Aí a gente disse, e agora, o que vai ser? E aí eu fiz uma proposta irrecusável para minha mulher. Olha só, a gente não compra comida e paga as dívidas. O que você acha disso? Ela disse, tá ótimo. O que nós vamos comer? Angu. É angu, né? Era angu, né? Angu. Aí eu comi angu de manhã, no café da manhã, no almoço, no jantar. Não me ofereça angu hoje, porque eu não vou te perdoar. E aí a gente começou para economizar, né, para poder pagar as dívidas. E aí um belo dia Deus disse para ela assim, fala com a tua avó. Disse para ela, fala com a tua avó. Disse, a minha avó nunca trabalhou. Ela vai ter dinheiro por quê? Mas fala, custa nada, né? Aí ela contou para a avó dela. Na verdade, ela tinha uma poupança que estava no nome dela e da avó. A avó tinha uma poupança que ela era a segunda da corrente, né? Do correntista. Mas ela não lembrou disso. E aí foi falar com a avó. E a avó disse, oh, minha filha, você não tem a conta lá? Pega lá o que você quiser. E aí, com aquilo, nós pagamos uma dívida
de vaidade com o dinheiro da viúva. Não é? Bacana? Não. Com as bênçãos de Jesus. Ele nos socorre. Ele está presente. Ele quer nos ajudar. Não só a nós. Ele quer ajudar aquele que lá fora está claudicando, tropeçando, se matando, se prostituindo, se corrompendo, para poder viver alguma dignidade na sua vida. Meu amigo, seu amigo, precisa, claro, se livrar disso tudo. Mas quem livra essas pessoas disso é Jesus. Traga ele para o encontro com Jesus. Como aqueles 4 homens disseram assim, vamos levá-lo até Jesus. Ele vai curar nosso amigo. Então, quando você convidar alguém, diz, vamos lá na igreja, porque Jesus tem algo para você. Deus tem vitória na tua vida. Pode dizer com convicção, porque Jesus tem vitória na vida daquele que o busca. E ele talvez nunca chegue aqui, se você não o tomar pelas mãos. Se você não colocar ele, né, debaixo do seu braço, literalmente, diz assim, não, hoje você vai comigo para a igreja, porque hoje vai ter um milagre na sua vida. Deus está lá, Jesus está lá, e ele vai fazer um milagre na sua vida, para que você possa glorificar o seu nome. Aquele homem saiu por Jerusalém contando tudo que Jesus tinha feito na vida dele. Eu fui curado, eu não andava, agora eu estou andando. Olha, quem fez isso? Foi Jesus. Hoje nós contamos, nós estamos aqui, contamos. Mas tem muita gente lá fora que precisa também disso. E eu tenho que ser amigo dessas pessoas, né? Não é ser amigo do mundo, é ser amigo das pessoas que estão no mundo. E aí trazê-las até a Jesus Cristo. Amém? Olha, muitos poderiam fazer como aqueles fariseus, dizer, isso vai perturbar o serviço, trazer aquela pessoa que é escandalosa aqui, trazer aquela pessoa que fica e levanta a mão para ficar conversando, e tudo isso passa na cabeça, e você diz, mas não importa. Quando encontrar Jesus, tudo vai mudar. Para a glória do nome do Senhor, né? Para aqueles 4 amigos, nada podia detê-los. Nada podia impedi-los. Para nossas vidas, nada impediu a pessoa que nos trouxe até Jesus. E é a nossa vez agora de fazer o mesmo. É a nossa vez de estender a mão para aqueles que estão longe de Jesus e ali alcançar a vitória. Amém? Olha, eles tinham uma tarefa para fazer, né? Que você possa colocar na sua vida uma tarefa. Pensa agora, feche os seus olhos só um minuto, e pensa agora naquele amigo seu, naquela sua amiga, que está longe de Jesus, talvez afastada, talvez afastado, também serve. E diga, Senhor, me dá força para poder ajudá-los, né? E não se importe com o que vão dizer. A sua amizade vai ser fundamental para a salvação desta vida. Sim, Pai, somos amados por Ti de uma maneira incompreensível. E nós compreendemos isso agora, Senhor. Mas nossos amigos não entendem. Nossos amigos não sabem quem é Jesus, o Teu Filho amado e o nosso Senhor. Os nossos amigos estão batendo contra a parede, Senhor, buscando soluções no mundo, e esse mundo não traz soluções, Senhor. Eles precisam de um encontro contigo. Nos ajude, Senhor, nos dando, Senhor, a palavra certa, o estímulo certo e a determinação certa, Senhor, para trazê-los até a Tua casa, para neste lugar Tu tocares na vida deles.
Sim, te peço isso, porque sei que tu farás, porque fizeste em nossas vidas. Fizestes em nossas vidas, Senhor. E não podemos jamais esquecer disso. Então, força, Senhor, e ânimo e determinação venha pelo poder do Teu Espírito Santo sobre cada um nesta noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo assim: eu tenho um amigo que precisa de Jesus. Glória a Deus. Vá lá falar com eles. O pastor mandou, diga para eles, o pastor que foi lá na minha igreja disse assim, e mandou falar com você: Jesus tem vitória para a tua vida. Tá? Bem, obrigado. Rápido, estou aqui preocupado com a hora. Não, está tranquilo. Tá A gente tranquilo? pode ir até às 11. Até às 11? É. Então, abra em Salmo 119. Isso é bom, hein? Aí vai passar das 11. Pai, vem cá. Amém. Vamos orar pelo pastor Flávio. Faça essa oração, deixar esses dois pastores velhos, né? Olha que benção. Dois homens de Deus. Amém. Pastor Flávio vai orar por mim? Vamos ficar de pé. Isso, esqueci que era aniversário dele. Senhor amado, esse aqui é um amigo. Caminhamos tanto tempo, 30 anos agora, Senhor, nessa jornada. Vivemos, Senhor, e sofremos, e nos amparamos, e nos tocamos, e, Pai, nos perdoamos. Que haja sempre, Senhor, essa disposição de amor, de liberalidade no coração do Teu Filho. Que esses anos que Ele já percorreu contigo, Senhor, sejam multiplicados por muitos, para que todos saibam o quanto Ele é amado por Ti, e Ele possa derramar esse amor sobre estas vidas. Sim, Pai, enche a vida de Ailton da Tua graça e do Teu amor e da Tua unção, para que se manifeste o Teu poder na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.